Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, é sempre muito, mas muito importante a tua inscrição, também de graça. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa essa força aí, deixa essa moral, reforça a tua inscrição, reforça o teu like, habilite o sino de notificações na opção todas, copia o link do vídeo aqui, manda em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection, deixa essa força aí, deixa essa moral, tá certo? Antes de falar do Vasco, quero falar da campanha aqui do canal, gente. Bom, como vocês sabem, o canal está sem patrocínio nesse momento, vem aí as transmissões de jogos do Campeonato Brasileiro, jogos da base também, e o canal está passando por um processo de reconstrução, né, aqui o canal Vasco Connection. Então, eu quero estar pronto, preparado para as transmissões, para essas coberturas. E aí, eu estou fazendo a campanha do Pix aqui do canal, que está passando aqui na tela para você. O Pix aqui do canal é eduvasco199798@gmail.com ou através desse QR Code aqui em cima. Lembrando sempre que não importa o valor da doação, aqui não tem nenhum empresário bancando o canal, não tem nenhum tipo super patrocínio bancando o canal. Então, o canal realmente está passando por esse processo, né, de recomeço, na verdade. Então, aí pedindo a sua ajuda com relação a isso. Caso você queira, você possa, pode ter certeza de uma coisa, vai estar ajudando demais. E a maneira que eu tenho de retribuir é fazendo sorteios de camisas, né, do Vasco, vem aí nos próximos dias eu vou fazer, ingressos para os jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, brindes também que você está vendo aqui, no cenário aqui, vou sortear alguns brindes aí nos próximos dias, beleza, gente? Lembrando aqui, o Pix do canal é esse que está passando aqui na tela, eduvasco199798@gmail.com, é e-mail, e também através desse QR Code aqui em cima, valeu? Gente, vamos de notícias do Vasco, temos muitos assuntos para tratar no vídeo de hoje, né? Vamos falar sobre o trabalho do técnico Fábio Carille, sobre demissões no Vasco, né? No elenco do Vasco, o trabalho interno do Felipe, o primeiro jogo do Vasco também contra o Santos, tá? A equipe do Neymar, tá? Novo atacante do Vasco possível, mais o Vasco atrás de mais um jogador para o ataque e muito mais. Eu começo falando sobre o trabalho do técnico Fábio Carille, né? Porque algumas pessoas reclamaram aqui do estilo de jogo, do técnico e muito mais. Gente, quando o Fábio Carille chegou no Vasco, o Vasco não tinha um ponta, né? Então complicou muito o trabalho do técnico, porque quando você não tem um ponta esquerda, você tem que trabalhar de uma forma que o time tenha posse de bola, né? Ele, preciso segurar a bola, eu preciso rodar o jogo e tal, chegar com menos velocidade no ataque. Isso é normal, né? Então, assim, foi assim que ele trabalhou o time do Vasco no primeiro momento, e depois chegaram os pontas, e não deu tempo de entrosar, não deu tempo dele conhecer, foram apenas 2 ou 3 jogos ali, ele utilizando o Garré, o Lloyd Augusto, o Nuno Moreira, que foi quem mais se destacou desses 3 jogadores, dessas 3 contratações, mas são boas contratações. Acho que o Garré joga mais pelo meio, faz mais a função de meia, né, do que propriamente de ponta. Então, assim, o trabalho do Fábio Carille, é justo afirmar também, que ele ainda não encontrou um padrão de jogo para o Vasco. Né? Falta ainda equiparação física para o time, falta ainda o entrosamento, jogadas ensaiadas para esse time. E aí, ele vai ter o tempo necessário, na minha opinião, para trabalhar com o elenco até o início do Campeonato Brasileiro. O Vasco joga contra o Santos, estreia contra o Santos do Neymar, no dia 30 agora de março. Hoje é o quê? Dia 12 de março? Então ele tem aí 18 dias para trabalhar com o elenco, com o time. Né? Uma mini pré-temporada, né? No início da temporada também. Então, ele vai trabalhar a questão física do time, entrosamento do time, pode fazer um jogo treino aqui, outro ali, contra equipes do Campeonato Carioca mesmo. Então, ele tem esse tempo para trabalhar. Aí sim, vai dar para fazer uma análise mais profunda em cima do trabalho do técnico Fábio Carille. Porque não adianta a gente, faltou isso, faltou aquilo no início de temporada, que o Vasco estava recebendo reforços e muito mais. Muita gente aqui, né, tô batendo no Fábio Carille. Não, eu não vejo. A galera questiona, né? Reclama, né? Mas o cara tentou, jogou para frente, jogou com o time no ataque, escalou jogadores de meio campo, como Paulinho, Coutinho, Payet, Nuno Moreira, ele foi colocando as peças e... Só que aí você não tem um entrosamento, o time não está entrosado, então é normal, sabe? Eu acho que é normal e o Vasco
competiu, ganhou alguns jogos, Copa do Brasil avançou bem contra o Nova Iguaçu, competiu sim contra a equipe do Flamengo nos 2 jogos, lances polêmicos atrapalharam o Vasco, principalmente envolvendo a arbitragem. Eu vou sempre bater nessa tecla, gente. Ah, mas o Flamengo foi isso. Então, se o Flamengo é isso tudo, por que dependeu da arbitragem para ganhar do Vasco? É isso que eu questiono. Bruno Henrique tinha que ter sido expulso. O gol do Bruno Henrique, impedido. Primeiro jogo, o Vasco foi para cima do Flamengo, jogou de igual para igual e o goleiro do Flamengo fez milagre e o gol do Bruno Henrique também foi sem querer. Então, no momento ali, no calor da emoção, a gente fica bolado por conta da derrota. Mas aí chega um segundo momento que você, peraí, deixa eu analisar mais profundo o jogo aqui, porque eu enfrentei a principal equipe do Brasil hoje, que eu considero o nosso rival, o principal time do Brasil, o time mais forte do Brasil, e o Vasco competiu contra essa equipe, né, que hoje é finalista do Campeonato Carioca. Então, assim, é claro que o Vasco está passando por um momento, por um processo de reconstrução, né? O técnico Fábio Carille vai precisar trabalhar bastante durante esses dias para encontrar o melhor Vasco para o início do Campeonato Brasileiro, para a sequência da Copa do Brasil, para o início da Copa Sul-Americana também. Gente, vamos lá. Outra informação importante. Pediu para jogar. Máximo Domingues pede para o Carille, né, para jogar como meia e não como atacante, né? O Máximo Domingues, que atua como ponta, principalmente aberto pelo lado direito, ele é canhoto, e ele pediu para o técnico Fábio Carille, essa informação é do Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, ele pediu para jogar como meia e não como atacante. O Máximo eu considero bom jogador, tá? Eu acho que ele pode entregar mais, sim. Ele é meia, né, de origem, ele não é ponta, ele vem atuando improvisado como ponta, e agora que os pontas chegaram, ele entende que ele pode atuar na posição dele, posição de origem dele, né, que é a posição de meio campo. Aí cabe ao técnico Fábio Carille entender e aceitar também o pedido do jogador, porque todo jogador, ele sabe aonde ele rende melhor, ele sabe onde ele fez base, né? Então, se eu fosse, Eduardo, se você fosse o Carille, eu respeitaria a vontade do jogador. Vamos tentar no meio campo, vamos trabalhar como meia e não como ponta, já que eu estou te improvisando como ponta direita, ponta esquerda, e aí você atua na sua posição de origem. Até porque, além desses jogadores que eu mencionei para vocês aqui, Nuno Moreira, Garré e Lodi Augusto, o Adson também está voltando, né? Então, assim, o Adson joga demais. O Adson é titular desse time do Vasco. O Adson está bem fisicamente, bem mais forte. Jogador de muita velocidade, muita habilidade. O Adson vai ajudar muito esse time do Vasco, né? Então, tá aí a informação importante. O Máximo Domingues quer atuar como meia, não como atacante, tá certo? Informação sobre reforços. O Vasco procurou o Cruzeiro para entender melhor a situação do atacante Lautaro Dias. Pô, bom atacante. O Vasco está reforçando mesmo o ataque. O Vasco está priorizando mesmo o ataque. Eu acho que o Vasco poderia até contratar mais um meia, né? Nós temos bons meias, o Estrela também está recuperando agora. Eu acho que o Vasco tem algumas boas opções para o meio campo, mas eu acho que o Vasco poderia contratar mais um. O Garré também joga como meia, tem muita habilidade, muita velocidade para chegar no ataque e criar jogadas. Eu acho que o Garré vai ganhar sequências como meia, não como atacante, tá? Só minha opinião. Os treinamentos, é um jogador que distribui bem o jogo, tem muita velocidade e habilidade, cria muitas jogadas. Então, acho que o Garré vai ajudar no meio campo. Então, tá aí, uma informação importante também. O Vasco procurou o Cruzeiro pelo atacante e tudo mais. Sabemos que o Cruzeiro tem interesse também no zagueiro João Vitor do Vasco. Então, assim, de repente uma troca. João Vitor hoje é o titular, mas nós temos o Maurício Lemos, por exemplo, que ainda não estreou como... Na verdade, ele estreou, mas ele não teve uma sequência, né? Então, não vimos muito o Lemos em campo. Jogou, teve uma sequência, é um jogador de seleção, vai atuar mais no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e Sul-Americana e tudo mais. Então, o Vasco está ainda no mercado interno, né? Que é a janela doméstica, que vai até o dia 1º de abril. O Vasco está tentando ainda algumas contratações para o time, tá certo? Gente, sobre demissões no Vasco, eu quero falar sobre isso. O elenco do Vasco, eu falei, acho que mais 50 vezes isso aqui no canal. É um elenco, gente, muito inchado. Então, quando eu falo aqui nessa economia, a gente precisa pensar na nossa camisa, pô. Precisamos pensar. Mas aí você não fala no exemplo, a galera comenta aqui. No Coutinho. Gente, o Coutinho, vocês viram o que o Coutinho fez contra o Nova Iguaçu? Que ele jogou, principalmente no primeiro jogo contra a equipe do Flamengo? Gente, o Coutinho é craque demais. O Coutinho é um gênio. O Coutinho tá entrando em forma, isso é normal. O time tá ganhando entrosamento. É diferente, é um jogador de 33 anos só. Bem mais novo que Dimitri Payet. Não tem que demitir. Qualquer equipe do Brasil hoje
queria um Coutinho no time, no meio campo. Então, quando eu falo sobre isso, vamos analisar mais. O time do Vasco precisa de outros reforços. O time do Vasco precisa de um entrosamento. Não vamos misturar as bolas aqui. Quando eu falo aqui, sabe o que parece? Ah, fala do Payet, mas não fala do Coutinho. Pô, o Payet, nesse momento, não chega perto do Coutinho, com todo o respeito ao Payet. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Então, assim, essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião contrária sobre o Coutinho, beleza. Eu acho que o Coutinho é um cracaço, vai jogar demais, teve a contusão agora, um edema, né, na coxa direita, vai tratar, são 30 dias parados de molho para voltar voando no Campeonato Brasileiro. Sabe? Então, nós temos um craque e reclamamos do craque. É difícil, é complicado. Então, assim, o Coutinho, na minha opinião, tem que continuar, tem que renovar, e é o nosso craque. O Vasco precisa ter um craque, sim, um jogador de respeito, mundialmente conhecido no elenco. Isso impõe respeito e o cara decide jogos também. Vai decidir jogos, com certeza, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e Sul-Americano. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui, tá? Mas aí você olha para o elenco, um elenco inchado, com uma folha super faturada. Estou falando de uma folha salarial aqui de 25, 26 milhões de reais por mês. E como é que faz? Como é que você enxuga essa folha? Porque esses caras têm contrato com o Vasco. Né? Então, assim, é complicado para a diretoria trabalhar também. Né? São questões internas de uma folha salarial que não foi essa gestão que fez, vem da gestão passada. Mas aí, pô, Eduardo, não interessa, é o Vasco. Sim, não interessa, é o Vasco. Mas aí você tem que eu acho que todo mundo, olha só uma pontuação. Eu acho que todos os dirigentes, inclusive esses, os atuais também, tá? Todo mundo, deveria assinar ali um termo de responsabilidade. Estou contratando por tantos anos de contrato, estou pagando 1x, 2x, e a responsabilidade de contratação é minha, no CNPJ Vasco da Gama. Que aí esse dirigente, ele precisa assumir a responsabilidade do que ele está fazendo. Temos jogadores aqui, banco, e melhor, sequer ficam no banco, ganhando 900 mil reais por mês. Isso, para mim, é um absurdo. Jogador que ganha na casa dos 300 mil, que nem joga. Isso é caro. Isso é caro demais. Isso pesa demais. Entendeu? Então, o Vasco precisa... Isso aqui é urgente. Isso aqui é urgente. Tem que demitir, mas com urgência. Essas demissões precisam acontecer. E quando eu falo demissões, gente, é rescisão de contrato mesmo. É demissão mesmo. Não estou aqui, demissões mesmo. Então, se o Vasco confirmou, né, e aí é uma informação minha, eu estou aqui confirmando para vocês, eu, Eduardo, apurando-as, temos demissões confirmadas no Vasco. Temos demissões confirmadas de jogadores. E outras mais, hein? Podem esperar o que eu estou falando aí, podem confiar, tá? Vamos lá, vamos começar aqui. Jogador por jogador. Demissões. Dimitri Payet, 1,5 milhão por mês. 38 anos. Com todo respeito à história do Dimitri Payet, e é o ser humano Dimitri Payet, que gostou muito do Vasco, que gosta muito do Vasco, mas que não é titular. Não vai jogar. Não decidiu nenhum clássico. Né? Então, com todo respeito ao Payet, não dá. Temos que fazer essa economia para pegar esse 1,5 milhão e investir num outro jogador, num outro meia. Né? Então aqui, ó, economia de 1,5 milhão. Alex Teixeira, outro, 300 mil por mês. Quanto que isso dá até o final do ano? Não vai jogar. Obrigado, rescisão de contrato. Não é fácil, Eduardo, mas temos lá o jurídico do Vasco, a galera tá lá para trabalhar em cima disso também, para enxugar isso aqui. Alex Teixeira, Souza, 300 mil por mês, contrato até final de 2025. Demissão também, não vai jogar. Veio como... contratado como volante, passou para a zaga, não joga em lugar nenhum. Não joga em lugar nenhum. Tá? Então, com todo respeito ao Souza também, tem uma história muito legal, muito bacana, mas não vai jogar. Não é super titular. Né? Esforza, esse sim aqui ganha na casa dos 500 mil reais por mês. Quer continuar no Vasco, até acho que deveria ter mais oportunidades, mas o Vasco quer negociar o volante, né? Volante / meia, Juan Esforza. Então, é um volante que pertence ao Vasco, muito jovem ainda, é um jogador da base da seleção argentina, eu acho que pode ajudar, mas é um jogador que o Vasco está tentando aí negociar com outras equipes. O Santos recentemente demonstrou interesse no atleta e o Vasco tenta, de repente, aí, o empréstimo do jogador. Se sair em definitivo, o jogador tem uma multa aí, cerca de 10 milhões de dólares, tá certo?
Manu Capasso, isso aqui eu estou preocupado, porque o Manu Capasso foi contratado pelo Vasco por cerca de 9 milhões de reais, tem contrato até o final de 2025, e a partir de junho ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Vasco. Então isso aqui é grave, isso aqui é grave. Tá? Manu Capasso ganha na casa dos 400 mil reais por mês. Né? Então, assim, daria mais oportunidade, renovaria o contrato dele também, se for para sair do Vasco, seja por empréstimo, porque é um jogador que se destacou bastante jogando pelo Olímpia na temporada passada. Então, eu acho que o Vasco poderia sim, primeiro, né, o Fábio Carille, dar mais oportunidades para o Manu Capasso. Segundo, se não, renova o contrato do jogador e empresta novamente. Tá? Máximo Domingues, um jogador que vem treinando ali, vem deixado de lado e tudo mais, ganha cerca de 300 mil reais por mês também. Então, assim, é um salário alto, não é baixo. Parece, 300 mil reais só não. Isso é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. O jogador pediu, como eu falei no início do vídeo, para jogar como meia, não como ponta. E aí é uma opção técnica do técnico Fábio Carille. Mas é um jogador que, nesse momento, o Vasco não está empurrando para outras equipes. Mas o técnico Fábio Carille está observando. Hoje é um jogador negociável. Tá? O Jean Davi. Esse aqui, desculpa, com todo respeito, mas o Vasco tem que forçar logo um empréstimo, uma venda, a saída do jogador. Um jogador que ganha na casa dos 700 mil reais por mês. Da seleção chilena. Tá, mas não deu certo. E é normal não dar certo. É normal tentar uma contratação e, não deu certo. Às vezes esse menino parece criança em campo. Baixou a linha, não tem bola. Não tem bola. Não jogou. Não deu certo com a camisa do Vasco. Então, assim, mais um jogador que o Vasco tem que forçar, sim, a saída. Gente, eu falei aqui, Payet, Alex Teixeira, Souza, Esforza, Capasso, Máximo Domingues, Jean Davi. Eu estou falando uma economia mensal de 5 milhões de reais. Daria para você investir em 2 jogadores super craques e pagar o salário acima da média e resolver o problema do Vasco. Um meia, mais um atacante, mais um centroavante, sei lá. Mas olha a economia. Eu estou falando de 4, 5, 6, 7 jogadores. Você demite 7 jogadores, economiza 5 milhões de reais e contrata 1 ou 2 craques para reforçar o time do Vasco. É sobre isso. É simples, Eduardo? Claro que não. Claro que não. É um esforço necessário dentro do clube, né? O clube vai precisar fazer um esforço além da conta para estar realmente fazendo esse movimento de demissões e também de contratações, tá certo? E para finalizar aqui, eu quero falar do trabalho interno do Felipe. Muita gente fala, Eduardo, o Felipe... Gente, o Felipe é diretor técnico. O Felipe, ele acompanha ali. É claro que ele orienta jogadores, principalmente jogadores da base. Ele conversa sobre a história do Vasco, ele conversa sobre questões técnicas com outros atletas em campo. Mas ele é diretor técnico, ele não vai se meter no trabalho, até por característica do Felipe, no trabalho do técnico Fábio Carille. Ele é o chefe do técnico Fábio Carille. Ele manda do técnico Fábio Carille. Ele é quem vai cobrar, né, o técnico Fábio Carille. Então, assim, o Felipe trabalha bastante interno. O trabalho do Felipe ele é um trabalho bem legal, é honesto com o torcedor. Sabe o que acontece? É que parece assim, o Felipe não aparece, mas ele não tem que aparecer. Quem tem que aparecer é o Fábio Carille. Ele tem que trabalhar. E quando você trabalha sem ter dinheiro, complica ainda mais. Complica ainda mais. Mas o Felipe não fala. Outra coisa aqui, ele até usou uma frase lá atrás, histórica, né? Quem ganha dinheiro com a boca é cantor, pô. Ele falou isso aí, isso ficou, na minha infância, né? Isso ficou impregnado na minha memória. Sabe? Então, ele tem que trabalhar. Resultado em campo. O trabalho, ele precisa acontecer dentro de campo. O Vasco precisa entrar voando no Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa entrar firme no Campeonato Brasileiro. Olha a nossa estreia contra o Santos Neymar dentro de São Januário. Dia 30 agora de março. Então, as coisas precisam acontecer, vão acontecer, mas agora é foco total, preparar o time para estar começando o Campeonato Brasileiro, sequência Copa do Brasil, começando também a Copa Sul-Americana e muito mais. Tá certo, minha gente? Então é isso. Vou ficando por aqui, daqui a pouco tem vídeo e hoje tem live aqui no canal. Então, fica atento aí, reforça a tua inscrição, mais uma vez aqui pedindo para vocês, reforça aí a inscrição, reforça também o seu like, habilite o sino de notificações, manda aí o vídeo aí em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, compartilha aí o canal Vasco Connection, deixa essa força aí, deixa essa moral. Valeu? Um beijo no coração de todos vocês. Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.